Eu sou médica endocrinologista aqui da UFC, lotada no NUTEDS, que é o nosso Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da UFC, coordenado pelo professor Luiz Roberto de Oliveira. E o NUTEDS ele tem como missão desenvolver a inovação dos processos de ensino e aprendizagem, priorizando a incorporação das tecnologias digitais da informação e das comunicações e da educação à distância, visando o aprimoramento dos métodos pedagógicos da Universidade Federal do Ceará e colaborando mais especificamente na formação de competências e melhoria das condições de trabalho dos profissionais da área da saúde, com atuação em âmbito local, regional, nacional e internacional. Atualmente, nós passamos por uma época de pandemia, né, e estamos no pós-pandemia, onde ficou muito evidente a importância da educação à distância e dos meios que facilitam a saúde digital. Não é difícil que as pessoas tenham acesso a informações, a livros, informações de especialistas na internet. O mais difícil é encontrar informações de qualidade e, principalmente, encontrar uma compilação de informações que integre conhecimento de diversas áreas disciplinares. Pensando nisso, o NUTEDS promove hoje a primeira palestra do ciclo de palestras interdisciplinar, que é Queda de Cabelo na Prática Clínica, uma visão interdisciplinar. Trata-se de um tema bastante comum nos consultórios médicos e que ficou em alta recentemente com o episódio do Oscar envolvendo a questão sobre a queda de cabelo da esposa do Will Smith. Para abrilhantar esse tema e nos presentear com a colaboração, nós temos 3 profissionais maravilhosas que são a doutora Marília Crisóstomo, que é médica dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD. Ela tem residência em dermatologia e pós-graduação em tricologia médica. Atua no setor de dermatologia do cabelo do Instituto Crisóstomo. Em seguida, nós teremos a apresentação com a doutora Lilian Loureira Albuquerque Cavalcante, que é endocrinologista do Lab Pasteur, tem mestrado em ciências clínico-cirúrgicas pela UFC, é pós-graduada em nutrologia pela Abram e é professora da Faculdade de Medicina Unicristos. E em seguida nós teremos a doutora Fabiana de Jesus Aguiar Bellini Ribeiro, que é nutricionista formada pela Unifor, pós-graduada em nutrição clínica funcional pela Universidade Cruzeiro do Sul de São Paulo, pós-graduada em fitoterapia clínica pela Universidade Cruzeiro do Sul de São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional pelo Brasil, membro do Institute for Functional Medicine IFM nos Estados Unidos, fez um fellowship em doenças inflamatórias pelo Institute for Functional Medicine no Canadá, especialista em reprodução assistida pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e mestranda em ciências médicas pela Universidade Federal do Ceará. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer no formato de todas as apresentações e no final um tempinho para discussão ou para perguntas. Dando prosseguimento, agora a doutora Lilian, que é endocrinologista, vai falar um pouquinho sobre o que pode ter de alteração endocrinológica relacionado, né? Vocês viram que queda de cabelo é um tema complexo, então dificilmente só um profissional consegue avaliar totalmente. Doutora Lilian, seja muito bem-vinda, obrigada pela participação. Vou assistir aqui as perguntas. Tem perguntas? Lilian, lembra só de habilitar teu microfone. Pronto. Eu acho que essa foi a falha mais comum durante todo esse período, né, da pandemia. E agora, saindo dela, a gente manteve esse padrão. Bom, eu quero agradecer o convite da Luiziane, que é minha colega de especialidade médica. Dizer que esse tema realmente, como foi colocado pela colega anterior, é um tema que é bastante frequente e bem importante para que a gente discuta, né, para que a gente compartilhe. Lilian, deixa eu só te interromper um instantinho, por favor. O compartilhamento, pelo menos aqui, não está dando para ver direito, né? Você pode compartilhar de outra. Pronto, melhorou. Legal? Tá, aqui eu ia só ampliar quando a gente começasse, de fato, falar, mas retornando aqui, agradecer, esse de fato, um momento bem importante, tanto a gente que faz abordagem, quanto vendo, né, a gente aprende bastante sobre o tema.
Eu quis dar uma abordagem mais geral, né, sobre essa questão do cabelo que você sabe que é extremamente frequente, né, no nosso consultório. A apresentação já foi feita pela Luiziane, eu vou seguir aqui com o assunto, né. Como foi colocado pela Marília, é uma questão, assim, realmente a queda do cabelo é muito angustiante, né, pode ter um efeito bem significativo em relação à negatividade mesmo, à qualidade de vida do paciente, e é uma queixa que chega bem frequente a gente, endocrinologista, né? E diversos fatores estão associados a essa queda, a gente tentou dar uma visão geral e a gente fica aberto para os questionamentos e a discussão com o grupo aqui presente posteriormente. É importante a gente enfatizar que o paciente ele tem que ser avaliado em relação ao estado geral de saúde física e a questão mental também. Né? A gente sabe que o estresse é importante para a desorganização realmente de vários fatores orgânicos e é uma das causas de queda capilar, né? Que interfere no ciclo do cabelo, que foi apresentado de forma bastante elucidativa pela Maria. Então é importante a gente avaliar o histórico médico desse paciente, o histórico alimentar, e o exame físico, né, e ter atenção com os fatores de risco para alguma deficiência nutricional, tá? A gente tem que ter atenção com as queixas principais, atenção com possíveis morbidades prévias que estão relacionadas dentro da endocrinologia, a queda do cabelo, como tireoidopatias, a irregularidade menstrual, que faz aí um chamado para a gente pensar em síndrome do ovário policístico, o excesso de peso, que faz a gente pensar também em alterações relacionadas ao hiperinsulinismo, relacionada também à SOP, desglicemia, que é um marcador também de que a gente pode estar diante de uma síndrome do ovário policístico, ou então de um quadro associado ao hipercortisolismo, como no Cushing, que a gente não vai se deter, porque o tema é bastante longo, mas pelo menos a gente precisa ficar com essa ideia. Né? E algum quadro recente, né? Alguma doença, a gente viu aí um arsenal de pessoas com queda capilar, depois do insulto, por exemplo, do Covid, que também foi falado. Durante esse período, dependendo do grau, né, do acometimento do paciente, ele pode ter tido uma restrição alimentar pela condição associada à infecção, e é um dos fatores que pode estar associado ao encurtamento desse ciclo do cabelo do paciente. A gente precisa ter atenção com as medicações em uso, né? A gente sabe que o corticoide ele vai interferir nessa saúde capilar. Inibidores da recaptação de serotonina também podem favorecer essa queda. Estatina, que é bastante utilizada pela endocrinologia. Cirurgia bariátrica, né, que vem crescendo cada vez mais em nosso meio, porque alguns pacientes não fazem a suplementação adequada e também por causa da redução rápida de peso, que pode levar esse comprometimento. No final, eu trago um estudo de revisão recente. E a história familiar. No exame físico é importante a gente ver o peso, a distribuição corporal, né? Hoje a gente não avalia o paciente apenas pelo índice de massa corpórea, a gente realmente faz uma abordagem um pouco mais completa, né? Mais holística, avaliando a questão da massa muscular, densidade de pouso, se é subcutâneo ou subdensidade de pouso, o maior componente visceral, que aí está associado realmente a alguns impactos metabólicos maiores, né? Sinais de resistência insulínica, a gente vai ver posteriormente uma foto de acantose, que é bastante frequente no consultório do dermato e que também é bastante frequente no nosso consultório e é um dos focos de encaminhamento, né, para o endócrino. Oleosidade da pele, a gente sabe que muitos pacientes, quando elevam peso, eles alteram essa distribuição de hormônios masculino e feminino e pode ser um dos indicativos de que a gente está com alguma alteração metabólica, acne, estrias, né, largas e violáceas, isso não é frequente de ser visto, que eu já mencionei anteriormente, que está relacionado ao Cushing, né, que é o hipercortisolismo, né, algum sinal de deficiência nutricional, doenças tireoidianas, o hipohipertireoidismo e o ciclo menstrual, a gente precisa sempre perguntar, pensando em SOP, hiperplasia adrenal congênita. Dentro desse exame físico da doença tireoidiana, a gente acaba fazendo uma palpação, vendo outros aspectos. A maior parte dos pacientes com o quadro clínico do hipotireoidismo é um quadro extremamente inespecífico, né? Então, se você for pegar a maior parte dos pacientes, são queixas que muitas vezes, quando você faz o screening, esse paciente de fato não tem alteração, né? E em relação ao ciclo menstrual, você acaba cruzando isso aí dentro do exame físico com os sinais de resistência insulínica, acne, que eu trouxe só para lembrar que a gente não pode esquecer desses componentes.
Só um minuto aqui que eu acho que passou um pouco mais, tá? O laboratório, em geral, obviamente, ele deve ser específico, né, diante do que eu estou visualizando como a principal hipótese diagnóstica, mas, no geral, a gente deve solicitar um hemograma, ferritina, a gente sabe que tem relação entre carência de ferro e aumento da queda capilar, bioquímica geral, a função tireoidiana, a avaliação glicêmica e a dosagem de vitaminas, né? Tem um estudo até recente justamente criticando isso, né? A gente vê com frequência uma dosagem de um quantitativo realmente importante de exames, e dentro desse arsenal cabem as vitaminas, mas esse rastreio vitamínico ele não é recomendado de forma discriminada, né? Esse é um fator de risco, a gente não deve fazer, mesmo porque grande parte dos métodos laboratoriais que avaliam as vitaminas, eles são métodos que podem realmente nos deixar ali com um resultado que está abaixo do valor de referência, mas que não corresponde de fato ao que o paciente tem, né? A gente tem a maioria dos métodos com algumas falhas, realmente ainda em processo de evolução dentro dessa tecnologia. E só fazendo uma pontuação aqui em relação a se a gente deve solicitar, a gente deve fazer essa suplementação de forma inadequada, de forma indiscriminada. Na verdade, não se sabe se o uso de vitaminas dentro desse contexto, sem de fato a gente ter a determinação sérica dessa falta de adequação ao necessário, se ela traz benefício. E é válido dentro desse contexto a gente dizer que a suplementação indiscriminada, ela pode ocasionar excesso de algumas vitaminas e acarretar outras doenças. As tireoidopatias, elas estão entre as causas mais comuns, realmente, de queda capilar, no consultório do endócrino, e o hipotireoidismo é o carro-chefe, né, desse quadro, né? Mas é importante a gente dizer que tanto o hipo quanto o hiper, eles são causa, né? O hormônio tireoidiano é fundamental para o equilíbrio metabólico como um todo, a gente sabe disso, né? E evidências científicas demonstram que a disfunção tireoidiana, ela vai gerar uma alteração no ciclo capilar, né? Muitos fios, eles vão entrar na fase de queda de maneira simultânea, ocasionando o eflúvio de uma forma bem mais importante. A avaliação ocorre por meio do exame físico e do laboratório, né? A gente pode observar, por exemplo, o bócio, né, na palpação da região aqui cervical, onde se encontra a nossa glândula tireoide, mas é importante dizer que muitas vezes a gente tem alteração tireoidiana sem ter o aumento da glândula, pelo menos em nível de palpação, tá? A principal causa, tanto do hipo quanto do hiper, é a autoimunidade. Aí a gente sabe que a autoimunidade pode estar associada a outras doenças que causam a queda capilar. Então, a gente sabe que todo paciente que tem uma doença autoimune, ele tem maior chance de ter outra doença autoimune. Então, é sempre importante, dentro desse racional, pensar em outras causas, né? A clínica geral do hipotireoidismo, como eu falei, é bastante inespecífica, a dinamia, pele ressecada, unhas quebradiças em geral. Isso você vê muitos pacientes que têm sem ter alteração da função tireoidiana. E o hiper, você pode encontrar um bócio, pele quente, emagrecimento, irritabilidade, tremor de extremidade, palpitações e outras alterações. Como é que você vai avaliar essa função tireoidiana, né? A dosagem principal é de TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, né? Você pode dosar também o T4 livre, o T3 total, não é obrigatório você dosar sempre, na verdade é uma minoria de casos que você deve dosar, mesmo dentro do hipertireoidismo. O TSH é importante dentro desse contexto falar, eu trabalho em ambiente laboratorial, então a gente já tem um pouco de experiência nessa área, que faz com que a gente visualize os exames de uma forma um pouco mais ampla, né? Então, é importante a gente falar do TSH. A gente vê vários questionamentos em relação ao TSH, mas ele é um exame que tem um método laboratorial extremamente confiável, tá? De terceira geração. E dentro desse contexto da avaliação da função tireoidiana, é importante a gente levar em consideração o horário, né? A gente tem um TSH mais elevado pela manhã e variações em mais de 50% ao longo do dia. Então, é importante a gente estar atento a isso, né? E dentro de um paciente, você tem uma variação importante, né? Em coletas diferentes. Então, pode acontecer da gente ter uma dosagem hormonal que está no limite superior ou um pouco acima do limite superior, sem implicar que o paciente esteja de fato com uma doença, né? Então, não é tão matemática essa avaliação, não é fácil esse diagnóstico nesses contextos que o quadro é bem mais sutil do ponto de vista laboratorial. Existe essa cultura realmente de que a queda capilar está claramente relacionada
a função tireoidiana alterada, mas isso não deve ser visualizado dessa forma. Obviamente, se você faz o diagnóstico de doença tireoidiana de fato, e o paciente tem uma alteração capilar, pode ser que ele tenha uma melhora do quadro com a suplementação, mas não obrigatoriamente isso acontece, porque existem outras causas dessa deficiência, dessas alterações, melhor dizendo, dessa queda capilar, tá? Aqui eu trouxe só para conhecimento, como a aula vai ficar gravada, disponibilizada para quem tiver interesse, fica aqui mais como uma pesquisa, né, dos interferentes laboratoriais no TSH. Né? Então, a gente tem várias medicações que podem aumentar o valor do TSH sem implicar doença e vários outros que podem ocasionar essa redução. Por isso que eu trouxe anteriormente aquela questão da gente sempre abordar o que o paciente está fazendo uso, tá? E aqui a gente segue com outras medicações nesse intuito, que fica realmente como o cunho da gente fazer pesquisa. Dentro desse contexto de medicação, é importante a gente falar da biotina. Né? Hoje a gente tem visto um pouco menos isso, mas se usa com frequência grande vitaminas, complexos vitamínicos, como eu falei anteriormente, visando melhorar a saúde do cabelo, da unha, né? E a biotina, se descobriu que ela tem uma interferência na dosagem de alguns exames, e um deles é o TSH. Isso foi descoberto com questionamento de médicos que viram o exame alterado, o paciente tinha uma alteração laboratorial que falava a favor de um hipertireoidismo, mas clinicamente o paciente não tinha nada. Então, dentro desse processo de pesquisa, se compreendeu que a biotina, que se utiliza nesses suplementos, ela pode interferir no exame na medida que a biotina também está presente no kit que faz a análise hormonal. É extremamente comum fazer uso de complexos vitamínicos, mas não há essa interferência tanto no método laboratorial, a gente vai já ver por quê, mas é importante a gente lembrar. A biotina está presente em mais de 50% dos imunoensaios. Grande parte da dosagem da endocrinologia é feita através de reação antígeno-anticorpo, né, que a gente chama de imunoensaio. Né? É um método de avaliação laboratorial, aferição, como eu falei anteriormente, que usa anticorpos para quantificar analitos como hormônios. Né? E há esse sistema biotina e streptavidina, que tem uma alta afinidade e é estável nessa fase sólida do exame. Então, por isso que ela tem dentro desses kits, dentro desse sistema. Há uma fixação dos imunocomplexos na fase sólida, separam-se os reagentes livres e ligados, e depois há essa quantificação do analito, no caso do TSH que a gente está falando, que está sendo procurado, tá? Mas, assim, muita gente usa a biotina, né? Então, assim, por que não tem tanto teste alterado? Porque, na verdade, precisa ter uma utilização em doses bem maiores, né, na biotina. De qualquer maneira, a recomendação laboratorial é que se suspenda o uso de complexos vitamínicos por 72 horas antes dessa aferição laboratorial. Então, a gente sempre tem que questionar o paciente quando a gente pega um exame alterado. Ela pode simular diversas patologias, como eu falei anteriormente, hipertireoidismo, tumor ovariano secretor de estrógeno, intoxicação por vitamina D, doença óssea dinâmica, insuficiência renal crônica, e o hipotireoidismo pós-cirúrgico. Como é que ocorre essa interferência? Aqui a gente vê na imagem, aqui a streptavidina aqui nessa parte de baixo, né, da nossa imagem, e a gente vê a biotina aqui em azul, né? O que é que a biotina faz? Ela auxilia a ligação do anticorpo nessa fase sólida, tá? Então, o que acontece quando a gente vai fazer a dosagem do TSH? Os imunocomplexos formados entre esses dois anticorpos, que é o anticorpo que vai se fixar na biotina e o anticorpo que vai revelar o que a gente está querendo dosar, no caso aí, em verde, a gente tem um TSH, né? Eles são ancorados à fase sólida através da ligação da biotina e com a streptavidina, né? Então, a luminosidade que é produzida quando é submetida a essa dosagem, né, é diretamente proporcional à quantidade do TSH que eu tenho. Quando eu tenho uma interferência da biotina, o que é que acontece? Vocês estão vendo que eu tenho a biotina nessa fase sólida, e quando eu tenho mais biotina presente na minha amostra coletada de sangue, a biotina vai se ligar ao anticorpo que deveria se ligar à fase sólida. Então, eu não tenho essa ligação. Quando a gente faz a lavagem do material que está em análise para fazer a aferição do marcador, que é através da quimioluminescência, a gente não vai ter
esse brilho, né, que proporcionalmente, em quantidades diferentes, vai indicar se eu tenho menos ou mais o meu marcador que eu estou procurando, né? Então, grande quantidade de biotina vai interferir nessa ancoragem, né, dessa fase sólida, tá? Então, o que a gente vai ter é um resultado falsamente baixo. Eu não vou conseguir identificar o meu marcador e vou entender que ele está numa concentração extremamente baixa. No imunoensaio competitivo, o que a gente vai ter é o contrário. A visualização, a gente vai ter várias ligações e o que vai acontecer, na verdade, é que eu vou ter um resultado falsamente elevado. Isso aqui é uma ideia geral para a gente compreender como é que funciona os interferentes laboratoriais dentro das dosagens hormonais e como a gente está falando do cabelo e a função tireoidiana é um dos interferentes, a gente precisa estar atento a isso. Um tema importante para a gente falar, que foi levantado também pela dermatologista, é a SOP. Né? É a doença endocrinológica mais frequente da mulher em idade fértil. Acontece 6 a 20%, mas varia de acordo com os critérios que são utilizados. Pode ser de 14 a um percentual bem maior, tá? É um distúrbio que é caracterizado por a gente ter um hiperandrogenismo, né, excesso de androgênios, que pode ser clínico e ou laboratorial, né? Eu vou ter disfunção ovulatória e tem uma morfologia ovariana de aspecto policístico, né? E por que a gente está falando, né, da SOP hoje? Porque ela é uma importante causa de alopécia nas mulheres, tá? O que a gente consegue entender dentro da SOP é que a gente tem um hiperinsulinismo, né? A maioria dos pacientes que tem SOP tem um excesso de peso. Esses pacientes são mais vulneráveis a terem diabetes, pré-diabetes, alterações relacionadas à insulina, né? Resistência insulínica. E dentro desse contexto da hiperinsulinemia, vai haver a redução da produção da SHBG, que é a proteína, que é a molécula carreadora dos hormônios sexuais, tá? No caso da testosterona, que é o que vai prejudicar essa questão do folículo piloso, tá? Dentro desse contexto, o aumento da insulina também vai interferir na liberação do LH e do FSH. A gente tem uma redução do FSH, um aumento do LH, e isso vai ocasionar essa anovulação, que vai alimentar esse ciclo de forma que a gente vai ter um excesso de androgênio na corrente sanguínea. Às vezes, a gente nem consegue diagnosticar laboratoriamente esse excesso, mas como os pacientes respondem de forma diferente, a depender da genética, a depender dos receptores, de forma diferente a essas concentrações, ele pode ter aquele hiperandrogenismo apenas clínico e não ter esse achado laboratorial. Mas o que está por trás desse hiperandrogenismo é o excesso de insulina, que está associado o excesso de peso, né, o aumento da intensidade de pouso, que vai alterar essa liberação. No ciclo normal do cabelo, a fase anágena, que foi colocada também anteriormente, o de crescimento, ela vai durar de 3 a 7 anos, né, e tem mais ou menos 85 a 90% do cabelo que a gente tem, né. Quando a gente tem um excesso de andrógenos, a fase anágena, ela sofre uma redução, né. Então, você acaba tendo, dependendo dessa intensidade, menor cobertura do couro cabeludo, né? Você tem alopecia, porque você vai aumentar a queda capilar, né? Os padrões da perda de cabelo são variáveis, né? Você pode ter vértice, um padrão de coroa ou um padrão difuso, né? Mas as mulheres que têm esse hiperandrogenismo de uma forma mais grave têm um padrão bitemporal, né? E pode ter perda na linha frontal. O tratamento é baseado na redução, né, da produção androgênica, que pode ser feita através do uso de anticoncepcionais orais e bloqueadores androgênicos, né, e os antiandrogênicos, eles podem ser usados para bloquear tanto esse efeito, né, na unidade pilosebácea ou no próprio folículo, tá? Como é que funciona essa terapia antiandrogênica? Através do antagonismo competitivo, né, do receptor de andrógeno, pode ser espironolactona, acetato-ciproterona, flutamida, ou inibição da 5-alfa-redutase, que também já foi falado, por exemplo, a finasterida, né, para impedir a conversão da testo na 5-diriotestosterona, que é realmente a quem tem a ação e que é mais potente nesse efeito em nível do folículo, tá? Falando em hiperandrogenismo, a gente, quando encontra um paciente que tem esse perfil, né, de alteração da menstruação,
tem uma pele que tem um aspecto realmente que nos faz pensar em hiperandrogenismo, a gente precisa pensar em hiperplasia adrenal congênita também, não clássica, que também, por ter um hiperandrogenismo, é uma das causas de alopecia, tá? Voltando aqui, em relação ao diagnóstico, foge o escopo maior do que a gente está discutindo, mas a SOP, ela atualmente tem um diagnóstico com 2 critérios, existem critérios diferentes, mas esse é de 2006, que leva em consideração o hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, como eu falei anteriormente, e a oligo-ovulação ou anovulação, tá? E a gente sempre tem que fazer a exclusão de outras causas de hiperandrogenismo, e uma delas eu acabei colocando aqui porque a gente falou no slide anterior, da hiperplasia adrenal congênita, tá? Falando de manifestações relacionadas à pele que nos fazem pensar em hiperinsulinismo, que nos levam a pensar em SOP e outras coisas relacionadas à queda de cabelo, eu trouxe aqui uma imagem da acantose, né, bem conhecida pelos colegas endocrinologistas, e que nos lembram realmente que a gente tem uma desglicemia, né? São manchas escuras de aspecto verrugoso que aparecem em regiões de dobras, como pescoço, axila, virilha principalmente. Pode ocorrer também em região flexora, como nas mãos e joelhos. O que acontece é que é uma proliferação dos queratinócitos, né? E, como eu falei, está principalmente presente em doenças da endocrinologia, né? Como a síndrome metabólica, obesidade, a SOP, que a gente falou, dentre outras causas, né? Que estão associadas ao hiperinsulinismo e à resistência insulínica. Mas também pode aparecer como uma manifestação paraneoplásica. Em relação à hiperplasia adrenal, só aqui para a gente documentar do ponto de vista da cascata, né, adrenal, que está relacionada à produção da aldosterona, cortisol e da testosterona, né, também com conversão para estrona e estradiol. A gente tem aqui uma seta no nível da 21, né, que é a 21 hidroxilase, que é a alteração que a gente tem em nível de enzima mais frequente, né? Então, quando a gente tem um bloqueio desse nível, a gente vai desviar a cascata para a direita, né? Então, a gente vai ter um aumento do DEA, vai ter um aumento da androstenediona e vai ter um aumento da produção de testosterona também. Então, isso é dentro daquele contexto que a gente falou de como o androgênio ele interfere no folículo piloso, ele é uma das causas dessa queda capilar. Aqui, dependendo da situação, você usa bloqueadores, pode fazer corticoide nessa condução também, mas é importante pensar nessa causa. Uma questão importante para a gente trazer também como causa de queda capilar é o uso de anabolizantes, né? A gente vem vivendo aí um cenário com um aumento de forma importante do uso dessas substâncias de forma não recomendada, né? Então, assim, nos últimos 20 anos, várias pesquisas de dados têm mostrado um aumento grande, né, de 2 a 4 vezes na taxa de testes e prescrições de testosterona, né? E o que a gente tem visto é que muita gente tem feito esse uso, eu não diria reposição, porque em muitos casos a gente sabe que não tem de fato uma deficiência, que é a situação na qual a gente deve recomendar, né, a suplementação hormonal, né? E a gente vê que a maioria, como eu falei anteriormente, realmente faz uso de forma indiscriminada e é uma causa importante de calvície, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. A área da dermatologia tem deparado cada vez mais com essa questão, pacientes que chegam com acne, pacientes que chegam realmente com queda capilar e alterações que estão claramente associadas ao uso de anabolizantes, né? Os hormônios masculinos, eles vão levar a um enfraquecimento do folículo dos bulbos capilares, né, e vão acelerar essa queda, que pode, inclusive, ser de forma definitiva. Em relação à cirurgia bariátrica, eu trouxe, a gente já está chegando mais perto da nossa finalização, eu trouxe esse estudo recente, porque também é uma queixa bastante frequente no nosso consultório e no dermato, né, que é a queda capilar após intervenções cirúrgicas, e no caso principal que a gente está falando aqui é da bariátrica, né? Então, é uma complicação comum, né, e especialmente isso ocorre em mulheres mais jovens, né, e que tem um comprometimento de níveis séricos, principalmente de zinco, do ácido fólico e da ferritina. Então, por isso que é tão importante o segmento da prescrição, né, do endócrino em conjunto com o colega que faz essa condução da bariátrica, né, o cirurgião bariátrico, nessa utilização de forma regular pelos pacientes, né. A redução de peso rápido, a gente sabe que também está associada
nessa questão de aumento da queda capilar, a redução da ingestão proteica, né? A gente vê isso realmente claramente, tem uma fundamentação literária clara para isso. Às vezes esses pacientes acabam tendo uma restrição importante na ingestão de proteína que agrava ainda mais esse caso. Mas precisam de estudos prospectivos em coortes maiores para realmente nos direcionar. A gente sabe que tem essa interferência, mas o mecanismo exato ainda precisa ser esclarecido. E aí eu trouxe também um fator, a gente falou anteriormente dessa questão da saúde mental, né? Então a gente sabe que estresse, de fato, vai interferir, né, no ciclo capilar, um estudo de uma revista da Dermatologia de 2016, né? E aí a gente chama a atenção para a questão do cortisol. A gente sabe que no laboratório habitual, não sendo diante de uma doença mesmo, como por exemplo Cushing, né? A gente não tem um valor para o qual a gente diga que o paciente está com nível maior ou menor de cortisol do que ele deveria ter, né? E dentro do valor de referência, né, que eu estou falando. E isso pode, dentro de um contexto de saúde do paciente, né, quando há essa ruptura com excesso de estresse, noites mal dormidas e outros fatores nessa vida moderna que a gente tem, pode, de fato, interferir com várias coisas, e uma delas é com o ciclo do cabelo, né? Porque ele interfere nessa função e na regulação, né? Quando a gente tem um cortisol em nível elevado, ele vai reduzir a síntese e acelera a degradação de elementos importantes na pele, né? Por exemplo, hialurona e as proteoglicanas, em aproximadamente 40%, né? Então, tem essa interferência na pele como um todo e tem essa interferência na saúde capilar. Então, a gente sempre recomenda, né, que o paciente tenha práticas regulares de atividade física dentro do contexto da vida como um todo, tente ter a menor quantidade de estresse possível. A gente sabe que não é só a queda capilar, né, que pode acontecer. Você tem níveis de cortisol elevados, associados à hipertensão, associados à piora da glicemia, mas dentro de um contexto que a gente não consegue, do ponto de vista laboratorial, dizer que isso é doença, né? Então, eu acho que talvez no futuro a gente consiga fazer essa abordagem em outro formato, mas aqui é só realmente para a gente lembrar que é uma causa importante. Bom, eu termino aqui as considerações, o assunto é extremamente amplo, né? Espero ter contribuído para que a gente aumente o nosso rol de conhecimento nesse sentido e siga à disposição. Parabéns, doutora Lívia. A aula foi fantástica. A Lívia é uma profissional aí extremamente experiente na endocrinologia e tem também a grande vantagem de entender muito da parte laboratorial. Então, ela conseguiu trazer com muita propriedade os interferentes nos exames laboratoriais para a gente entender que o paciente ele não é só um resultado laboratorial. Ele tem que ser visto como um todo. Também fez um passeio pelas principais causas endocrinológicas e foi muito esclarecedor. Então, a doutora Marília deixou uma pergunta para a doutora Lívia, né? Se ela usa a flutamida na prática clínica dela, a gente vai responder já ao final, tá? Então, dando prosseguimento, vamos agora com a doutora Fabiana Bellini, né? Fabiana está mais ainda, que é a nossa nutricionista, vai fazer o fechamento aí sobre a importância da nutrição no cabelo, na queda de cabelo, tá bom? Fabiana, muito bem-vinda, obrigada pela participação. Bom dia a todas. Estou até tímida após a apresentação da doutora Marília e da doutora Lívia. Maravilhosas. Perfeita a explanação. Mas, de qualquer forma, do aspecto nutricional, doutora Luiziane, eu decidi contemplar na minha apresentação apenas o que diz respeito à questão de vitaminas e minerais, em virtude das duas excelentes palestrantes anteriores terem abordado e explanado bastante sobre as alterações genéticas, endocrinológicas, aspectos em relação a alterações patológicas. E, então, eu decidi apenas trazer ao aspecto nutricional que diz respeito à queda de cabelo. Nas vitaminas e minerais, é muito importante conhecer, como a doutora Marília colocou, o crescimento e a função celular normal do cabelo e entender, compreender que as deficiências podem contribuir para essa queda de cabelo, além das alterações que já foram contempladas. A definição de cada situação e diagnóstico é muito individualizável. Então, a nutrição, ela tem a ideia central, na verdade, de contemplar o acréscimo em relação ao que foi diagnosticado pela dermatologia, pela endocrinologia, pelo clínico, enfim.
Então, quando o paciente vem ao consultório nutricional em busca de cessar alguns sintomas, algumas queixas, é muito importante que esse paciente já tenha sido visto e tido a anamnese pelo profissional médico, porque o profissional nutricionista não tem essa competência de fazer nenhum diagnóstico, inclusive de deficiências nutricionais. Com relação à fazenagem, o que eu quero mais contemplar sobre essa temática é, em virtude desses últimos anos, a prática alimentar ter sido bastante incentivada em relação a dietas de jejum, a dietas com baixa carga de carboidratos. E essas dietas restritivas, muitas vezes, não contemplam de forma nutricional o que a gente enfrenta sobre a necessidade metabólica. Então, os pacientes têm tido uma prática sobre dietas restritivas, muitas vezes nas práticas de jejuns não acompanhados. Isso interfere muito na quantidade de macronutrientes ingeridos ao longo do dia, contemplando aí deficiências em proteínas, vitaminas e muitos minerais. Então, é muito importante, durante a anamnese clínica, a gente fazer essa busca de quanto o paciente tem feito dietas, muitas vezes por conta própria ou por induções, né, muitas vezes de profissionais que orientam de forma inadequada, em busca aí de um emagrecimento, em busca de um ajuste metabólico, mas que não contempla de forma quantitativa o que o paciente necessariamente precisa. Então, as vitaminas, eu quero começar pela vitamina A, que é o retinol. A maioria das dietas vão contemplar essas vitaminas. Então, raramente a gente vai suplementar. O excesso de suplementação... Vocês estão me ouvindo? O excesso de suplementação, ela pode provocar queda de cabelo. Então, ficar atenta a essas dosagens acima de 10 mil unidades diárias, porque pode causar toxicidade. A vitamina A, as dosagens séricas são suficientes para demonstrar a adequação. Então, em casos bem raros, a gente vai suplementar, na verdade. Isso é facilmente identificado. A gente não precisa estar estimulando polivitamínicos ou suplementações acima da necessidade diária de recomendação. Quanto às relações de complexo B, a doutora Lilian trouxe também, como a doutora Marília, sobre a biotina. Não vou me deter sobre elas. Mas é importante atrelar a queda de cabelo a outras deficiências sobre vitaminas hidrossolúveis do complexo B, como tiamina, riboflavina, folato e vitamina B12, principalmente. Os níveis séricos serão suficientes para decidir sobre a suplementação. A gente não coloca polivitamínicos de forma inadequada e nem megadoses acima da necessidade, se o paciente não demonstrar queixa clínica dentro da anamnese ou mesmo atrelado às dosagens bioquímicas. Uma alimentação balanceada, ela pode colaborar com o tratamento para a queda de cabelo. A biotina, como foi dito pela doutora Lília, é preciso suspender antes da coleta de exames para não haver interferência em outras condições metabólicas, muitas vezes ocultas, e isso confunde muitas vezes o profissional que está avaliando os exames. Então, sempre quando o paciente faz uso de biotina, e muitas dessas, principalmente mulheres, consomem essa suplementação de uma forma independente, sem nenhuma orientação médica, é sempre importante, dentro da anamnese, fazer essa coleta de suplementação e fazer essa orientação antes da checagem dos exames laboratoriais. A vitamina D também tem sido feito um alto consumo dela, muitas vezes em megadoses. É muito importante para o folículo piloso, a deficiência dela traz assim, uma importante associação com queda de cabelo, o crescimento do cabelo. Ela é importante para a imunomodulação, mas sempre atentar para doses de toxicidade. O ferro é a deficiência mais comum, principalmente em mulheres. Os níveis de ferritina é considerado um bom indicador de reserva e um indicador também para os estudos da perda de cabelo. Alguns estudos demonstram que essa ferritina sérica, em torno de 40 ou 70, consegue reverter o eflúvio telógeno. Então, ser atento aí às doses de suplementação e ser sempre orientado além do ferro sérico, além do estudo alimentar do paciente, essa perda sanguínea, principalmente em mulheres adultas jovens, que ainda não iniciaram menopausa e estão ainda em ciclo menstrual.
Então, sempre na anamnese, a gente pergunta o tempo de duração das perdas menstruais, como é que estão esses fluxos, para poder sinalizar ao médico que está acompanhando, seja o ginecologista, seja o endocrinologista, essas perdas durante o ciclo menstrual. O zinco é um mineral muito importante, muito colocado aí nesses tempos de pandemia, ele foi se tornado aí bastante evidência. E já quero ressaltar que a gente tem pacientes com doses tóxicas de zinco, que também impactam no controle dietético, no controle alimentar e no controle de algumas patologias. A deficiência ela pode acontecer por diversas situações, principalmente quando o paciente tem um excesso de grãos na alimentação. O paciente que consome muita chia, muito gergelim, muitas sementes, muitas cascas. Então, a absorção de zinco na alimentação pode ficar comprometida, assim como o paciente portador de doenças inflamatórias, cirurgias recentes, o paciente que faz um excesso de consumo de álcool, gestações e outras infecções. Os estudos demonstram que níveis séricos parece beneficiar no controle da queda de cabelo, embora isso não seja ainda um senso comum, mas alguns estudos bem recentes demonstram que esse nível sérico acima de 90 é interessante para o controle de queda capilar, principalmente no que foi mais citado, que é o eflúvio telógeno e a alopecia. O selênio, como nutrição, não recomendo suplementação extra. Em geral, de uma forma bem ampla, bem genérica, 4 castanhas do Pará ao dia é mais do que suficiente para se ter os níveis de recomendação diária de ingesta de selênio. Raramente percebemos a necessidade de suplementação e ter cuidado em relação às doses superiores que podem causar toxicidade e, inclusive, trazer prejuízo para o controle metabólico em relação a esse mineral. Micronutrientes, de forma geral, como vitaminas e minerais, podem desempenhar esse papel importante, porém não tão evidente e claramente em relação aos ciclos diz respeito ao crescimento e função do cabelo. A deficiência desses micronutrientes pode apresentar um fator de risco que é modificável. Quando identificado, a gente suplementa num período de ciclo necessário e faz a suspensão do polivitamínico ou do nutriente que está em uso. O que a gente mais orienta no consultório é o paciente não fazer uso de polivitamínicos por conta própria, não promover a autossuplementação, porque isso pode provocar uma alteração no ciclo de crescimento e de queda de cabelo. Eu trouxe uma tabela que vai dar uma resumida, como a aula está gravada, eu vou disponibilizar também o artigo que a gente que tem diz respeito ao uso dessas vitaminas e cada recomendação. Então, obrigada, doutora Luiziane, pelo convite. Ficam os meus contatos e estou à disposição caso tenham dúvidas. Fabiana, obrigada pela apresentação. O motivo de eu ter chamado a Fabiana é que eu já vi alguns pacientes acompanhados em consultório em paralelo com ela, e eu acho a Fabiana uma nutricionista super consciente, né? A gente realmente vive hoje um mundo de excessos em algumas coisas ligadas à nutrição, à nutrologia, à endocrinologia, abuso de anabolizantes, hipersuplementações desnecessárias. E a Fabiana sempre foi muito sensata, muito consciente, então aproveito para parabenizar tanto pela apresentação como pela prática clínica dela, tá certo? Obrigada, doutora. Nós estamos aqui com algumas perguntas, né? A pergunta sobre a flutamida que foi direcionada para a Lilian, né? Lilian, você usa a flutamida na sua prática clínica? Não, eu não tenho essa experiência em fazer esse uso nesse sentido, não. O que eu preciso aqui colocar que eu tenho uma irmã que é dermatologista, né? Então, a gente acaba vendo alguns casos em conjunto e ela faz mais essa condução. Foi a Marília que fez essa pergunta? Acho que você tinha falado, Luiziane, que tinha sido ela, foi isso? Sim, foi a Marília que fez a pergunta. Pronto, Marília. Pois é, eu acabo vendo casos com ela, então assim, eu não utilizo realmente, não posso te falar da minha casuística, porque eu não vou ter para te dizer, tá certo? Mas se você puder acrescentar alguma coisa para a gente nesse sentido, vai ser positivo. Oi? Não, eu perguntei porque, como foi, estão me ouvindo?
Como foi citado na sua aula, né, a fentanida, e era uma medicação que era utilizada, a gente utilizava bastante no passado, e hoje a gente, pelo menos na nossa prática, a gente não utiliza, aí eu gostaria de saber Entendi. se ela estava segura. Não, mas foi mais para contextualizar o tipo do tratamento. Obrigada. Também direcionado para a Lívia, teve outra pergunta, né? Se ela percebe uma queda de cabelo maior com o jejum intermitente ou com outro tipo de dieta, mas eu acho que isso também pode até ser complementado pela própria Fabiana também, que vai poder nos auxiliar nesse questionamento. Assim, na verdade, o que a gente tem associado à queda capilar é quando você tem uma restrição importante, né? O objetivo do jejum intermitente não é fazer uma restrição importante, né? Assim, as pessoas têm uma construção em relação aos tipos diferentes de dieta, e isso é cultural, e a Fabiana pode me ajudar nesse retorno, de que as dietas elas promovem redução de peso de forma diferente. A gente sabe que das meta-análises o que a gente vê é que o que está associado à redução de peso é a restrição calórica em relação ao que o paciente comia previamente, a redução, né? O que pode, dentro de um paciente que tem uma logística alimentar de 3, 4 mil calorias, que isso não é tão raro, a gente reduzir umas 500 calorias, fracionar e aos poucos, diante do retorno desse paciente, adaptando, porque qualquer intervenção nesse sentido precisa ser muito individualizado, né? Você precisa sentir o paciente, eu costumo dizer no consultório, sentir o cheirinho desse paciente para ver o que é que dentro do contexto dele a gente consegue agregar mais. Então, assim, eu raramente faço orientação de jejum intermitente, exceto se o paciente tem um padrão que quando come sente mais vontade de comer e ele não tem uma doença assim associada ao excesso de peso por trás, do tipo um transtorno alimentar, que é uma das contraindicações para a gente, né, fazer, porque quando o paciente sai dessa alçada, você pode inclusive piorar esse quadro dele de acesso ao alimento, né? Então, assim, o que a gente tenta sempre, o que a Fabiana falou, quando a gente tem uma alimentação bem distribuída em relação à fruta, verdura, não precisa de nada, assim, além do que habitualmente a gente utiliza, né, na verdade, em torno de 1.200 quilocalorias, você fala no geral, porque você precisa contextualizar esse paciente, você não vai ter nenhuma deficiência nutricional, né? Então, você não precisa suplementar. O que acontece é que muitas vezes os pacientes, de forma não orientada, ou orientados de forma inadequada, seguem uma restrição calórica muito grande, né? E dependendo de como essa restrição em relação ao tempo seja feita, você pode ter algum comprometimento depois, né? E porque o organismo da gente ele é muito sábio, apesar do cabelo ser extremamente importante, principalmente para a gente mulher, não é o que é priorizado quando a gente passa por qualquer restrição, né? A gente sabe disso, os órgãos nobres, eles acabam sendo priorizados, então há um direcionamento menor nesse sentido. Então, o que a gente quer deixar claro é que depende de como é feito, né? Então, assim, existem pacientes que têm esse benefício, assim como os pacientes que podem, em algum momento, fazer uma alimentação low carb, né? Eu vou só aproveitar para dar uma informação rapidamente em relação à alimentação, que é o que a gente tenta preconizar mais hoje, que é a alimentação baseada na dieta do Mediterrâneo, né? Porque a gente sabe que do ponto de vista de estudo científico, o que mostra para a gente desfecho positivo na saúde. Obviamente, se a gente consegue reduzir de 5% a 10% do peso, você já está mudando esse paciente de categoria de risco cardiovascular. É uma melhora, né? Mas o que a gente tem de comprovação realmente científica, quem fala de campeã, realmente é a alimentação baseada na dieta do Mediterrâneo, que é rica em oleaginosas, rica em carnes brancas, né? Então, eu vou passar a palavra para a Fabi para ela poder complementar a gente aí. Doutora Lia, muito bem explanado. Eu gostaria, assim, na minha prática clínica, eu também não prescrevo jejum intermitente. Na verdade, não vou dizer que não, mas o mais comum tem sido em relação à prática do jejum intermitente aos pacientes com síndrome mielodisplásica, que inclusive é o meu projeto de mestrado na Universidade Federal do Ceará. Então, é a única Depois partilha com a gente. Depois a gente pode sentar e compartilhar a estratégia de protocolo. Mas, assim, é durante o ciclo quimioterápico, algo muito direcionado com um efeito de redução de citotoxicidade da quimioterapia, na verdade, da redução de perda de peso,
fora do ciclo de quimioterapia, a gente promove uma dieta, na verdade, mais energética. E em relação à pergunta da doutora Marília, o único tipo de dieta, a não ser restrição energética, proteica, calórica, que eu vejo impacto em relação à queda de cabelo é a dieta cetogênica. Então, na dieta cetogênica, quando os pacientes chegam lá no consultório aplicando esse tipo de dieta, muitas vezes orientado ou não, eu percebo que existem mais sintomas atrelados à pele, a unhas, ao cabelo, porque muitas vezes essa dieta cetogênica que é aplicada na rotina dos pacientes mal orientados são dietas cetogênicas atreladas à gordura saturada. Então, o paciente está liberado para comer bacon, está liberado para comer carne vermelha. Quando Você acaba aumentando a inflamação, né? Um contexto que eu gosto até de falar dessa palavra inflamação de uma forma bem cientificamente embasada, porque se utiliza de uma forma, né? Mas é porque depende também do tempo, né? Quanto tempo esse paciente fez, né? Exato. Então, e muitas vezes o paciente está com outras desordens, por exemplo, você vai olhar para o paciente, ele está com o IGF-1 bastante alterado, ele vem com uma PCR bastante alterada, mas a prática dele atrelada ao exercício físico, ao tipo de dieta em curso, traz sintomas importantes que, inclusive, envolvem pele e queda de cabelo. Né? Mas quando o paciente tem uma distribuição calórica, com uma prática de jejum noturno, por exemplo, que a grande maioria de nós já consegue fazer uma prática de jejum noturno de 8 a 10 horas, que isso, inclusive, é descrito nos protocolos de jejum intermitente. Então, a gente não precisa, muitas vezes, mudar o hábito do paciente, o que a gente precisa é orientar com o que esse paciente vai quebrar o jejum dele. Porque com essas dietas de jejum que vieram a ser midiáticas, o paciente muitas vezes quebra jejum comendo bacon. E isso é inconsistente, né? Do ponto de vista inflamatório, do ponto de vista calórico, do ponto de vista nutricional. Então, a gente tenta, na verdade, assim, muitas vezes, quando o paciente vem para essa prática de jejum, o primeiro questionamento que eu faço é assim, antes de a gente falar de tempo de jejum, vamos falar sobre que tipo de alimento você deseja quebrar o seu jejum. Né? Porque eles querem quebrar o jejum comendo bacon na hora do almoço. E aí isso é totalmente inconsistente. Ótimo, perfeito. Acho que uma outra dieta que também pode estar levando a essa queda de cabelo é, como a Lilian disse, dietas com muitas restrições, né? E uma dieta que eu tenho visto menos hoje, graças a Deus, que a gente não recomenda, é a dieta do HCG, né? Que o pessoal faz com 500 calorias e faz reposição de HCG, enfim. A gente não recomenda isso na prática clínica e ela pode, sim, ter como um dos efeitos colaterais essa queda de cabelo, porque ela é muito restritiva. Imagina que o paciente vai estar com... Mas, desculpa, doutora Luiziane, mas 500 calorias reduz qualquer tipo de peso. O que, na verdade, sustenta esse tipo de prática é um hormônio mal colocado, né? Totalmente inadequado. Porque se a gente for colocar 500 calorias para qualquer um de nós todos vamos perder peso. Exatamente, perfeito. Nesse contexto, eu queria só complementar, e a Luiziane pode me abastar aí, que a obesidade, né, o excesso de peso é muito mais complexo do que uma abordagem, né, alimentar isolada. Né? A gente precisa realmente entender como funciona o paciente, quais são os fatores associados, né? Demonstrar que é uma doença e que precisa, de fato, ser trabalhada, ser conduzida com responsabilidade. Como a gente acabou falando da bariátrica, uma aula aí que a gente discutiu também, a gente, e a Fabiana também pode falar sobre isso, é que a gente muitas vezes tem pacientes com excesso de peso que estão, do ponto de vista nutricional, ruins, né? E dentro desse contexto, sempre eu procuro conversar com os pacientes pós-bariátrica, porque muitas vezes eles ainda estão fora do peso ideal, passam a não fazer a suplementação de forma inadequada, e o que vários estudos mostram é que essas carências de micronutrientes, que às vezes a gente nem consegue dosar de forma adequada, eles são gatilho para aumentar a ingestão alimentar, né? Aumentar a fome do paciente, isso é uma defesa do organismo. Então, eu sempre tento que ele faça essa adesão maior, dizendo isso, se você não tomar, você pode, inclusive, ter mais fome, porque a gente tem esse suporte realmente literário comprovando isso. O mesmo acontece com as pacientes que começam uma gestação desnutridas, do aspecto nutricional mesmo. Essa paciente demonstra mais fome, mais compulsão, que muitas vezes é validado socialmente que é natural essa gestante comer por 2 durante a gestação, em virtude de uma fome, de desejos, que muitas vezes estão atrelados às deficiências de micronutrientes.
Ótimo, perfeito. A gente tem aqui uma pergunta da Juliana Veras, perguntando se no eflúvio telógeno pode ocorrer afinamento dos fios. Marília. Não necessariamente. Apenas assim, se o eflúvio telógeno for crônico, né, mais de 6 meses, mais de um ano, a pessoa está com aquela queda de cabelo, que é um eflúvio telógeno, foi diagnosticado como eflúvio telógeno, ainda não se sabe a causa, ao longo do tempo aquele cabelo pode até afinar, mas isso não é o comum, o eflúvio telógeno que a gente está comentando aqui, que são as causas mais comuns, que são causas mais atuais e de curto prazo. Então, se seu cabelo, você está com queda de cabelo, seu cabelo está mais fino, então tem que avaliar se tem alguma outra causa associada, ou uma alteração hormonal, uma deficiência tireoidiana, hipotireoidismo, afina o cabelo, ou então se a paciente está com alopecia androgenética, que ao longo do tempo afina o cabelo, ou uma alteração, uma pré-menopausa, uma pós-menopausa, então tem que pesquisar outras causas de afinamento do fio. Mas eflúvio telógeno em si, não. A SOP pode causar esse afinamento? Sim, ao longo do tempo, né, dependendo se a paciente tratou, se não tratou, geralmente quando não trata, ao longo do tempo esse fio vai afinando, porque vai ter essa síndrome que a doutora Lília falou muito bem, que é a síndrome sebo, acne, hirsutismo e alopecia. Então, geralmente ela tem alopecia e sebo, e essa condição de sebo gera inflamação, e geralmente está associada com alguma alteração hormonal, nem que seja hiperandrogenismo, mas aquela paciente tem uma condição em que os hormônios masculinos que circulam ali fazem com que aquele cabelo, ao longo do tempo, vá ficando mais ou menos fino e vá tendo mais ou menos queda de cabelo. Vai depender também da questão da tendência daquela pessoa, não uma questão hereditária, mas uma tendência daquela pessoa. E pode ter, sim, afinamento. E, normalmente, às vezes, está associado com maior ou menor grau de alopecia androgenética. Tem mais uma pergunta aqui da Juliana, perguntando se suplementar ômega 3 ajuda na queda de cabelo. O que você acha, Fabiana? Olha, a suplementação de ômega 3 para a estratégia de queda de cabelo, na verdade, não existe nenhum protocolo sobre ômega 3. O que geralmente a gente recomenda é que durante a anamnese nutricional dessa paciente, se ela, dentro do padrão dietético, tem uma ingesta menor do que 500 miligramas de DHA e de EPA numa proporção, né, de 1 para 1, a gente faz a suplementação, orienta a suplementação em torno de 500 miligramas de ômega 3. Mas não é um padrão, geralmente com sementes, peixes, óleos, essa aí a gente já consegue pelo padrão dietético. Agora tem o outro lado, a gente, quando faz a anamnese nutricional, geralmente calcula a proporção de ômega 6 para ômega 3. E o ômega 6 é confundido, muitas vezes, na molécula de cascata bioquímica. Esse ômega 6 ele pode ser, dentro do ponto de vista metabólico, inflamatório ou anti-inflamatório, a depender do padrão dietético e de vida do paciente, sedentarismo, outras doenças associadas. Então, o que a gente pede é que essa proporção ômega 6, ômega 3, seja de 5 para 1. Então, a decisão de suplementação, na verdade, vai ser baseada no histórico de vida, metabólico e nutricional. Mas não é protocolo se colocar suplementação de ômega 3 com estratégia para queda de cabelo. Tem uma pergunta da Cássia aqui para a Lívia. Quem tem nódulo de tireoide pode fazer o uso de espironolactona? Eu não entendi. Você pode até me ajudar, Luiz. Assim, ela está linkando alguma coisa com a outra, porque assim, não tem essa relação, né? Exato. A espiro a gente usa como um antihipertensivo, né? Também, e utiliza com esse intuito de bloquear o excesso de andrógenos. Né? A Marília também pode me ajudar, que é o que tem realmente ajudado muitos pacientes nessa questão. Mas, assim, não tem esse link, né? Nódulo tireoidiano, e nem o fato, aproveito para falar, de que você tenha um nódulo tireoidiano, você tem disfunção tireoidiana, né? Assim, a gente tem as indicações de fazer as avaliações, mas a maioria dos pacientes que tem nódulo tireoidiano não tem nenhuma alteração da função tireoidiana, que é o TSH, o T4, que são os hormônios que fazem realmente a ação desse metabolismo ligado aos hormônios tireoidianos. Então, a priori, não vejo nenhuma contraindicação. Não tem contraindicação.
pode utilizar, não precisa fazer um rastreio para saber se tem um nódulo, e a gente entrar com esse pronolatuno, ficar pesquisando. Não é recomendado esse rastreio universal. Não, não. A Laiana está perguntando aqui, muito tem se falado na queda de cabelo associada ao Covid-19. Existe algum estudo, comprovação clínica que relacione a isso? A Maria até já falou um pouquinho, né? Sim. Os estudos nessa parte. Sim, realmente nos últimos 2 anos, assim, a gente teve vários estudos sobre queda de cabelo pós-Covid. E foi o que a gente viu bastante no consultório, vários médicos, mas no consultório aqui de cabelo, que, por exemplo, só faço cabelo, então foi uma coisa que realmente foi bem intenso o processo. Então, a gente já esperava, quando veio a onda Covid, né, que é um vírus, uma virose, a gente já sabia, já estava esperando que aí iria vir aquela queda 3 meses após o Covid. Né? Por quê? Por causa daquele ciclo de 2 a 4 meses da fase telógena e a média é 3 meses. A diferença do eflúvio pós-Covid, que a gente observou, que foi bem observado, foi publicado também em várias publicações, a diferença é que o eflúvio pós-Covid, normalmente ele acontece 2 meses depois, não sabemos assim, por que ele acontece mais precocemente do que a maioria dos eflúvios telógenos. A gente, né, foi se aventado várias hipóteses, né? Será que o vírus do Covid, ele infiltra ali o folículo, né? Ainda não se detectou isso aí, e bem exatamente, mas assim, qualquer síndrome febril, como uma dengue, que a gente observou bastante também na pandemia, uma dengue, você vai ter um eflúvio pós-dengue, e outras síndromes febris, vai ter queda de cabelo, isso aí está bem atestado. Outra coisa do eflúvio Covid é que ele é um eflúvio telógeno, ele vai ser autolimitado, então ele vai durar ali de 2 a 3 meses, dependendo de como foi esse Covid, né? Se ele teve medicamentos, anticoagulante, uso de corticoide, que dá queda de cabelo, o quão estressante foi aquele evento, se ele ficou internado, se ele foi entubado, então dependendo do insulto, a pessoa vai ter mais ou menos queda de cabelo. No entanto, que foi publicado também, é que nem todos os pacientes com Covid vai ter queda de cabelo. Então, foi publicado que em torno de 25% dos pacientes que tiveram Covid tiveram queda de cabelo, mas no consultório, nos últimos 2 anos, a gente viu que quase todo mundo que teve Covid mais intenso teve queda de cabelo. O que eu observei na prática clínica, que teve alguns estudos que foi controverso, é que as mulheres tinham mais eflúvio pós-Covid do que os homens, né? Não se sabe se é porque eles não procuram o consultório, a mulher procura mais o consultório do que o homem, ou se realmente tem alguma questão envolvida nesse sentido. Ótimo. Acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui, né? Eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Acho que foi muito rica, né? Acho que quando a gente soma esforços, soma saberes, é muito mais gratificante, é muito mais valioso esse tempo e essa troca de experiência com vocês. Agradeço demais pela participação.